Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida e que o Santo Espírito nos oriente, nos guie, nos santifique, para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o Salmo de número 139, assim como os outros salmos, são orações, são cânticos que são elevados a Deus, mas que refletem a personalidade do salmista, daquele que escreve. E nós temos diversos tipos de salmo. Salmos de louvor, salmos da realeza, salmos messiânicos, salmos de imprecação, salmos de confissão. E nesses salmos nós vemos ali a personalidade do salmista. E o que nós vemos no Salmo 139 é o salmista glorificando a Deus no início pela sua onisciência, pelo fato de Deus conhecer todas as coisas. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo número 6. No versículo 7 ao 13, nós vemos o salmista glorificando a Deus pela sua onipresença, porque Deus está em todos os lugares e guia aqueles que o amam. No verso de número 13 ao verso número 18, o salmista glorifica a Deus por ele ser o Deus Criador, por ser o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, e por cuidar, preservar de todos os seus filhos. Só que agora, talvez diante de toda as benfeitorias de Deus, de tudo aquilo que o salmista observou em Deus, ele começa a olhar para si mesmo. E quando ele olha para si, ele tem uma revelação extraordinária, interessante, e que tocará no nosso coração. Vamos fazer a leitura do Salmo 139, do verso 19 ao verso número 22. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Nesse salmo, em que o salmista demonstra os atributos de Deus, da onipotência, onisciência, onipresença, o Deus Criador, o Deus preservador. Agora, o salmista, ele declara quem ele é. Ele demonstra os desejos do seu coração. Ele volta para si mesmo e mostra para Deus o que está no seu coração. E uma das coisas que ele demonstra é que ele tem um ódio muito grande por aqueles que são os perversos, por aqueles que são maus, pelos homens que não fazem a vontade de Deus, não andam segundo a vontade de Deus. E ele começa a falar, na sua primeira expressão, no verso número 19, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, ou que o Senhor desse um fim no perverso, que o Senhor eliminasse todos os perversos, acabasse com eles de uma maneira súbita. Na verdade, Deus tem poder para isso e Deus poderia fazer isto. E o salmista, ele entendendo isso, falou assim: o meu desejo é este, Senhor.
Eu quero isso. Quero que o Senhor acabe de vez com todos aqueles que são maus, todos aqueles que são ímpios, todos aqueles que falam malícia contra ti, que agem contrários à tua vontade. Esta passagem, ou esse texto, nos remete a quando Jesus e os seus discípulos também não foram permitidos a passar por uma cidade. Os seus discípulos disseram: Senhor, quer que nós roguemos para que desça fogo do céu e consuma com essa cidade? Na verdade, essa maldade está dentro do nosso coração. Aqueles que buscam verdadeiramente a Deus devem reconhecer a maldade que está dentro do seu coração. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos fracos e falhos, nós pecamos constantemente contra o Senhor. Quando o salmista fala do seu desejo, do seu ódio, ele simplesmente mostrou, aflorou aquilo que é comum entre todos os homens, inclusive nós que somos crentes. E é por isso, irmãos, que nós devemos deixar que domine no nosso ser o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fluir na nossa vida, trabalhar com o nosso ser, no nosso coração, para que remova todo o desejo mau, para que remova tudo aquilo que não é compatível com a santidade do Senhor. Aqui o salmista, ele diz que realmente aborrece e odeia-os, e aborrece com ódio consumado. Ou seja, podemos até entender que é com ódio de fato. Ele odiava aqueles que lutavam e agiam contra Deus, contra o povo de Deus. Esse ódio muitas vezes está no nosso coração. Se não é só algo específico para o salmista, mas todos nós. Todos nós somos pecadores. E o fato de nós reconhecermos que somos pecadores, isso demonstra que temos em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem para conosco, diz a palavra de Deus que ele vem para nos deixar claro, conscientes e convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos convence de que somos pecadores, de que somos dependentes de Deus para vivermos uma vida santa. E precisamos dele. O apóstolo Paulo, um homem temente a Deus, que trabalhou para o reino de Deus e que fez muito, abnegando-se da sua própria vida para servir a igreja de Cristo. Ele diz que ele era o maior de todos os pecadores. Ele considerava-se um grande pecador. E diz até que o mal que ele não quer fazer, ele sempre faz. E o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. Isso demonstra que ele realmente tem o Espírito Santo, que ele consegue enxergar as suas fraquezas e os seus pecados. E qual é a solução para isso? É você colocar os seus pecados diante de Deus. É você de fato reconhecer que é pecador e pedir a transformação para aquele que pode de fato transformar o seu ser, que é Deus. Eu vejo nesse salmo até mesmo não só o salmista colocando o seu desejo ou o seu ódio, mas uma confissão de pecados. Ele confessa. Porque como que ele esconde isso de Deus? Como ele pode esconder isso de Deus? Se é o Deus que está em todos os lugares, se é o Deus que conhece melhor do que ele mesmo, se é o Deus que o criou e que o formou no ventre da sua mãe,
Ele fala, não há como esconder os meus desejos, os meus sentimentos. Não há como eu esconder os meus pecados diante de Deus. Por isso ele coloca, ele declara os seus pecados para o Senhor neste momento, para que esse mesmo Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente e criador, que esse Deus também possa perdoá-lo e transformá-lo, para que ele possa viver a vida como realmente agrada ao Senhor. Parece que, quando nós lemos esse salmo, sem esta visão de confissão, parece que ele está vivendo uma espiritualidade muito aquém daquela anunciada por Jesus Cristo, da qual nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Mas aqui nós entendemos como o salmista confessando-se diante de Deus e pedindo para que o próprio Deus transforme a sua vida. Para o Deus que o conhece, para o Deus que sabe de todas as suas atitudes, que também veja o seu pecado e transforme, para que ele possa viver de uma maneira que honre e glorifique a Deus em todos os momentos. Irmãos, Deus conhece a sua vida e não há nada que Deus não saiba de você, e não há nada que você possa esconder de Deus. Por isso, coloque-se diante de Deus. Pensa que Ele reconheça de fato aquilo que está no seu coração e que Ele possa perdoá-lo e que Ele possa transformá-lo para que você realmente alcance a plenitude do conhecimento do Senhor, a plenitude do amor de Deus, para ter uma vida realmente transformada e perdoada pelo Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando, fortalecendo-nos, para que nós possamos viver de acordo com a santa e bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pelos pecados, Senhor, que o Senhor sabe que nós cometemos. Pecados que não tem como nós escondermos da tua sabedoria, do teu conhecimento eterno. O Senhor está presente em todos os lugares, atua em nós, conhece o nosso ser e sabe que nós somos pecadores. Mas pedimos, Senhor, que Tu perdoe-nos e faça com que não voltemos a pecar mais. Tira dos nossos corações toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, para que nós possamos colocar o amor que realmente revela que o Senhor domina o nosso ser e que nós possamos viver para glorificá-lo em todos os momentos. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.